diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que os lençóis que tinham estado sobre sua cabeça não estavam como com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também os outros discípulos e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nós estamos no dia muito especial, é o dia da ceia do Senhor, e para a igreja de Jesus, hoje é um dia de festa, um dia de comemoração. Por isso, em nome de Jesus, ninguém triste aqui nesta noite, todo mundo alegre, porque a notícia é que o nosso Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu as dificuldades, ele venceu a barreira, ele venceu a injustiça, ele venceu o pecado, ele venceu a enfermidade, ele venceu todos os transtornos ao seu caminho, e ele ressuscitou. E dentro desse texto, ao qual nós lemos aqui nesta noite, depois de louvores aqui cristocêntrico, cantado pela nossa irmã Harumi e pela nossa irmã Marilda, falando da cruz, falando de Jesus, falando do sacrifício, nada melhor do que entrarmos dentro de um texto que também fala sobre a ressurreição de Cristo. O que eu acho maravilhoso, porque aqui não tem ensaio, aqui ninguém comunica, mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos usa da sua maneira e de uma forma extraordinária, que todo o culto se encaixa, e que nós vemos aqui como Deus é maravilhoso e como as coisas elas acontecem mesmo que não haja um ensaio, mas os teus filhos são usados com poder e com autoridade. E para fecharmos com esta palavra magnífica dentro deste texto, que é um texto de vitória, que é um texto essencial, porque é um texto que nos fala, um texto que nos mostra que Jesus, depois de ter passado por todo o seu sofrimento, Jesus, depois de ter passado por toda a sua luta, de toda a sua dificuldade, porque nós sabemos que não foi fácil, o caminho da cruz foi um caminho de tortura, o caminho da cruz foi um caminho de dor, o caminho da cruz foi um caminho de sofrimento, que qualquer um de nós teríamos desistido desde o começo. Qualquer um de nós teríamos parado no meio do caminho. Isso é algo notável, porque qualquer coisa que nos acontece, qualquer coisa que nós vimos no meio do nosso caminho, nos traz desânimo, nos traz dificuldade de prosseguir, nos traz tristeza, nos traz dor. E nós sabemos muito bem que a caminhada da vida ela não é fácil. Encontramos muitos obstáculos, encontramos muitas barreiras,
muitas distrações vindo de todos os lados. E quanto mais o tempo passa, pior vai ficando. Não foi diferente nos dias de Jesus. O caminho da cruz foi um caminho de tortura. Você achou que Jesus tinha alguém para bater nas suas costas, o abraçar, ou até mesmo motivar, dizendo: vai, você consegue, vai, falta só mais um pouco, vai que daqui a pouco todo esse sofrimento acaba? Não! Mas você tem essa oportunidade. Nós que estamos aqui nesta noite temos essa oportunidade. Porque aquele que venceu o caminho difícil já o conhece. E ele sabe que o nosso caminho também não é fácil. Mas diferente dele, que não teve ninguém, nós temos ele, que sempre fala para mim e para você: não desista. Aleluia, Jesus. Glória. Não pare por causa de pessoas. Não pare por causa de dificuldades. Não pare por causa de enfermidades. Não pare porque projetos não deu certo. Não pare porque sonhos não foram realizados. Mesmo que nada aconteça, prossiga, continua. Falta pouco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas mesmo Jesus não tendo isso, ele demonstrou para nós que ele nunca desistiu do seu propósito. E por não desistir do seu propósito, ele foi até o fim. E ali foi pregado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés, depois de ser castigado. A história todo mundo já conhece, o seu corpo todo desfigurado. Na sua cabeça, uma coroa de espinho fincado na sua cabeça. E ali ele foi até o final. Em volta, alguns dos seus discípulos de longe o viam. Algumas mulheres o seguiam de mais perto. E não dava para imaginar outra coisa a não ser sofrimento e dor, gemido, angústia. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes e já vi pessoas agoniando de dor, gemendo de dor, gritando de dor. Isso parte o coração, isso traz angústia de alma, porque nós não podemos fazer nada e temos que ficar assistindo o sofrimento. Aqueles discípulos, aquelas mulheres que estavam ali, estavam assistindo, ouvindo. Por mais que a Bíblia vai dizer que como ovelha muda foi até o matadouro, mas os gemidos é inevitável, porque a sua dor foi uma dor muito mais além de chicotadas, muito mais além do que talvez umas pedradas, do que talvez uns tapas, uns murros, muito mais além, porque a Bíblia vai dizer que todos os nossos pecados estavam sobre ele, todas as nossas enfermidades estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas nossas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras. Então nós vemos que o sofrimento de Jesus foi muito mais além do que a sua parte física. Ele estava dolorido por fora e dolorido por dentro, mas ele foi até o fim. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai, nos seus últimos suspiros, dizer para o Pai. Poderia ter pedido tanta coisa, poderia ter falado tanta coisa,
Mas o que Jesus resolveu falar foi: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ele pede perdão. Ele salva um dos pecadores que estavam pregados na cruz junto com ele. No lugar de sofrimento, de dor, ali há salvação. Ali há perdão. Quanto ensinamento a cruz nos mostra. Quanto ensinamento a cruz representa. E por final, ele vai dizer tetelestai, que significa estar consumado. E morre. Todos que estavam ali assistindo viram o seu sofrimento. Naquele momento a terra vai se abalar. Vai haver um grande terremoto. A cortina que separava espiritualmente o homem de Deus, mas fisicamente a cortina do templo fisicamente se rasga, demonstrando que a partir daquele momento o caminho estava aberto para o homem ter acesso a Deus. Porque até então o homem não podia ter acesso a Deus. Apenas intermédio de homens, de sacerdotes, o homem poderia ter acesso a Deus. Agora o véu vai ser rasgado de ponta a baixo, dizendo: você agora que não podia ter acesso a Deus, através do sacrifício de Jesus, você pode agora ter acesso a Deus. Não precisa de hoje em diante, daqui para frente, não precisa mais sacrificar nenhum animal, porque o sacrifício definitivo estava sendo feito ali, na cruz do Calvário, para sempre. Glórias a Deus. Agora eu e você falamos na terra e Deus ouve no céu, sem intermédio de homem. No meio daquele barulho todo, eles teve que tirar Jesus às pressas, porque houve um reboliço. E tiraram ele da cruz rapidamente, e nesse intervalo de tempo, sem saber aonde ia colocar Jesus, o que iam fazer com ele. Mas como tudo que Deus faz é perfeito, um homem chamado José de Arimatéia, um homem importante, ele vai chegar até Herodes e vai pedir para ele o corpo de Jesus para sepultar. E aí Herodes dá a ordem, deixa, permite. E ele vai lá, pega o Jesus, enrola em um linho branco, um linho fino, e levam Jesus e vão sepultá-lo em uma rocha, em uma penha, que a Bíblia vai dizer penha, dentro de um buraco ali feito, onde nunca tinha sepultado ninguém. E dentro daquela caverna, eles colocam Jesus ali e colocam uma pedra enorme, muito grande, para ter a certeza que ninguém roubaria o corpo dele, porque primeiro, ele era muito importante para o seu povo, para os seus discípulos. Segundo, ele era muito importante para os sacerdotes e aqueles que o condenaram, que também poderiam muito bem pegar o corpo dele também. Então eles lacram o túmulo de Jesus e colocam 2 guardas na porta para que ninguém pudesse ter acesso a ele. Só que de repente, algumas mulheres
Ao terceiro dia, já bem cedo de madrugada, elas resolvem ir até o túmulo para verificar, até mesmo para estar ali dando uma manutenção, porque a Bíblia vai dizer que elas pegam especiarias, levam panos, e elas saem de madrugada e vão até o sepulcro de Jesus. Quando elas aproximam perto do sepulcro, elas observam que a pedra está retirada, que o sepulcro está aberto. E naquele momento que elas veem aquilo, a Bíblia vai dizer que o semblante delas cai. Elas ficam tristes. Porque aquele que estava lá dentro era o Senhor delas. E havia sentimento, amor, muito envolvido ali. E todo mundo sabe que sepultamento é algo terrível e triste para qualquer um. E não seria diferente para aquelas mulheres que serviam e seguiam a Cristo. Elas olham e vê aquele cenário de tristeza e de dor, com medo que alguém poderia ter entrado, levado o corpo do mestre, até mesmo porque as escrituras falavam que no terceiro dia ele ressuscitaria, então eles poderiam ter roubado para que isso não acontecesse. Elas correm. Elas correm, a Bíblia vai dizer que depressa, correndo, elas vão até a casa dos discípulos que estavam hospedados ali, no lugar retirado. E ali quando ela chega, ela anuncia, desesperada, dizendo: eu fui até o sepulcro, quando eu cheguei a pedra estava retirada, eu observei de longe, não vi o corpo de Jesus ali, roubaram o nosso mestre, roubaram Jesus, roubaram o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro sai correndo da casa dele, e desesperado, juntamente com João e com todos os outros, e corre para ter de encontro ao sepulcro, para ver o que estava acontecendo. Pedro fica para trás. João chega na frente. Só que quando ele chega, ele depara com o túmulo aberto, ele para na porta, mas não tem coragem de entrar. Porque talvez o sentimento de medo, o sentimento de dor, o sentimento de tristeza talvez tomou conta dele. Ele olhou e viu que os lençóis que tampavam Jesus estavam no chão, mas mesmo assim ele não teve coragem de entrar. Porque é isso que o medo às vezes faz conosco. Muitas das vezes deixamos de desfrutar das maravilhas de Deus, porque nós nos assustamos com tudo aquilo que nós temos que deixar para trás, para entrar dentro da presença, para entrar no lugar santo, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Às vezes nós nos retraímos, porque às vezes temos que deixar muita coisa, abandonar muita coisa, talvez coisas até que satisfaz o nosso coração, as nossas vontades. Mas nós corremos, nós vamos até o encontro de Jesus com toda a nossa força, mas quando nós chegamos no lugar santo, no lugar verdadeiro, aonde nós vamos ser confrontados, nós paramos e não entramos. João foi em toda velocidade, chegou primeiro que todos, mas não teve coragem de entrar, porque o medo o paralisou. O medo tomou conta dele, e aí ele fica parado na porta, não consegue entrar. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega, e Pedro não está preocupado com o que está acontecendo, Pedro não está preocupado com medo, se existia medo, não, Pedro já chega e entra. E quando Pedro entra, João, que está lá fora agora, vê que Pedro entrou. Ele toma coragem
E ele entra também. E isso me mostra que mesmo que nós temos medo de enfrentar algumas dificuldades da vida, desafios, às vezes grandes, porque para João ele era um desafio muito grande, afinal de contas ele era um discípulo amado, o que estava mais próximo eu não quero ver, eu não quero nem olhar, eu não quero nem saber do que está acontecendo aí. Às vezes nós deparamos com um grande desafio na nossa vida que precisamos enfrentar, mas como enfrentaremos? Se você não consegue, Deus sempre vai usar alguém para te ajudar. Deus sempre vai usar alguém para te motivar. E que em nome de Jesus, que esta noite, Deus me use nesse altar para dizer para você que não há obstáculo que Deus não possa ultrapassar, que não há barreira que Deus não possa derrubar, que não há gigante que Deus não possa abater, que não há muralha que Deus não possa colocar no chão. Às vezes a situação que nos rodeia nos paralisa e nos faz ter medo, mas mesmo que isso acontece, Deus vai usar alguém, Deus vai usar até mesmo a sua voz para dizer para nós: não pare, se você chegou até aqui, prossiga em frente. Glórias a Deus. Se você correu, se você enfrentou todos os desafios, se você teve força de reerguer novamente e prosseguir, se você teve força para caminhar, se você teve força de se levantar deste lugar e chegar até aqui aonde você chegou, não vá parar agora, não, em nome de Jesus. Deus manda te dizer: levante e entre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Entre de vez. Aleluia. Mude de vez, transforme de vez, dê essa oportunidade. Não fica parado na porta não, meu querido. A dificuldade do caminho é muito maior. Se você conseguiu chegar até aqui, então prossiga, entra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. João entra também. Os outros discípulos entram também. Eles olham e veem: não está mais aqui. Fica aquela dúvida no ar. O que aconteceu? Eles saem dali. E a Bíblia vai dizer que eles retornam para casa deles. E é isso que é triste. E hoje eu prometo que eu não vou prolongar, porque eu sei que até aqui Deus já falou e já revelou. Mas eu tenho que dizer uma coisa que traz muita tristeza para nós que somos crentes, para nós que servimos a Deus. Sabe o que é? É que nós temos dificuldade de ouvir o que Deus fala. Eu não sei quanto tempo, porque eu não consigo contar. A nossa igreja está aberta aqui já há 9 anos, vai fazer 10. Eu já sou pastor só no Japão, desde 2006. Já faz uns 17 anos. Eu pastoreio aqui. Vim enviado como missionário do Brasil, pelo meu Ministério Missão, autorizado pela CGADB, Convenção dos Pastores das Assembleias de Deus do Brasil. E pastoreio há 17 anos aqui. E o que eu tenho visto é a dificuldade das pessoas ouvir o que Jesus fala. Sabe por que as coisas muitas vezes não acontecem na nossa vida? Sabe por que muitas das vezes nós tropeçamos, nós erramos, nós vacilamos, nós quebramos a cara? É porque Jesus falou. E eu e você não ouvimos. Todas as vezes que nós falhamos, nós erramos, caímos num buraco, tomamos na cara. Pai, pense um pouco. Aconteceu por quê? Porque você esqueceu do que Jesus falou.
Você esqueceu daquilo que o Senhor Jesus falou. Jesus fala através da sua palavra, Jesus fala através da boca do profeta. E nós vamos ouvi-lo? Não. Só aqui nessa igreja. Quantos cultos vocês já participaram aqui? Quantos aqui que estão aqui hoje, não temos muito, mas vocês que estão aqui, quantos aqui creem que Deus fala nesse lugar? Levante a mão para mim ver. Que não seja por vergonha, tá, irmãos? E nem por constranger o pastor que está aqui nessa noite. Mas que seja uma verdade no teu coração ao levantar as mãos e ter certeza que Deus fala nesse lugar. Eu creio que Deus fala nesse lugar, não só através de mim, mas através de todos que sofrem nesse altar. Por isso eu gosto de ouvir bem. Tudo que falam aqui, tudo que cantam, eu gosto de ouvir. Porque eu venho aqui, porque eu sei que Deus vai falar comigo, então eu preciso ouvir. E se eu estou de pé até hoje nesse altar, porque eu sempre ouvi e prestei bem atenção no que Deus fala, e depois eu coloco em prática aquilo que eu ouço aqui. Se nós temos certeza que todas as vezes que nós vemos aqui, em cada pregação louvor, Deus falou, então por que nós temos dificuldade de mudar de vida? Por que nós temos dificuldade de acreditar em tudo aquilo que está sendo falado aqui? Ou então será que tudo que é falado aqui é mentira? Desculpe a palavra, mas a palavra ela bate, mas ela cura. Por que eu falo isso? Baseado em que nessa palavra? Baseado no simples motivo que eles saem dali entristecidos e retornam para as suas casas. O que significa isso? Esqueceram do que Jesus falou várias vezes, e até antes dele partir, ele disse: é necessário que os homens maus me crucificam. É necessário que eu seja crucificado, e ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Agora, se eles tivessem ouvido, entendido e colocado em prática. Agora você imagina, João vem correndo, para na boca do túmulo, não fica com coragem de entrar, mas fica na porta, talvez, vamos lá. Não era medo de entrar, era cansaço, porque até então ele ganhou de todo mundo. Ele para na boca da porta e fica, talvez estava gordinho, talvez quis mostrar para todo mundo que era mais rápido, e corre, para e fica descansando. Pedro, que não quer saber do cansaço, mesmo sendo devagar, passa correndo, mas não passa porque está preocupado que o corpo foi roubado. Pedro corre apenas para ver, será que ele não está aqui mesmo? Aí quando chega os outros, Pedro olha e fala, rapaz, não estava aqui mesmo não. João entra e fala, rapaz, não está aqui mesmo não. Eles se abraçam ali dentro e começam a pular, e começam a glorificar, e começam a dizer, sabe o que está acontecendo? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Esse deveria ser o cenário, é isso que eu imagino. Se tivesse parado para ouvir a voz do Senhor. Mas como não ouviu, vão voltar entristecido no sentimento, naquele sentimento de tudo de ruim. Roubaram o corpo. Será onde jogou? Vão dar fim nele. Vão jogar no rio. Vão picar e enterrar. Porque é isso que acontece quando nós não ouvimos a voz do Senhor. Não conseguimos ter a visão do milagre. Não conseguimos ter a visão do propósito. Aí esquecemos das profecias que já foram faladas lá atrás. Que o Senhor ia fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Esqueceu das profecias que foram faladas lá atrás, que nós passaríamos por momentos difíceis, mas que lá na frente Deus nos daria vitória extraordinária. Esquecemos da palavra do Senhor, que diz que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, era para perseverarmos, porque da mesma forma que Ele venceu, nós também venceremos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.
Esquecemos de ouvir várias e várias vezes a palavra do Senhor dizendo para nós: toma cuidado, porque o vosso adversário, Satanás, anda ao seu derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado! Meu Deus. Quantas vezes o Senhor falou com nós? Quantas vezes a palavra do Senhor não bateu no nosso coração? Quantas vezes nós choramos ali ouvindo a voz do Senhor e dizendo: obrigado, Senhor. O Senhor fala. Aí quando a dificuldade vem, quando as distrações vêm, quando Satanás lança suas flechas, seus dados inflamados, como está escrito lá em Efésios 6, nós esquecemos do escudo para defender. Nós esquecemos do capacete para bloquear toda a mensagem satânica, demoníaca, que tenta nos afastar de Deus e que tenta nos jogar no erro. Esquecemos de usar a coraça da justiça que nos protege e nos mantém firmes dos dados do inimigo. Tudo porque não paramos para ouvir de verdade a voz do Senhor. E os discípulos saem dali tristes. Acabou tudo. Agora você entende porque muitos jogam tudo para cima? Porque quando a dificuldade vem e nós esfriamos da fé, dando ouvido às vozes do inimigo, e como eu já expliquei, já ensinei, já falei aqui sobre a relação de Saul, enquanto o Espírito de Deus estava sobre Saul, Saul era um guerreiro extraordinário. Saul vencia todas as batalhas. Saul era um homem valente até o dia que o Espírito do Senhor saiu dele. Quando isso aconteceu, na primeira investida que Saul teve, e que apareceu aquele gigante diante dele, que aparentemente não era nem tão gigante assim, ele tremeu, ficou com medo, porque ele não é Saul, guerreiro de Deus, cuja sua estatura passava sobre os ombros do maior guerreiro do seu exército. Então ele não era pequeno também. Mas o que tornou o gigante tão grande, o que tornou o problema de Saul tão imenso, o que fez as pernas de Saul bambear e tremer diante daquele homem que estava o ameaçando, a Bíblia vai dizer: porque o Espírito de Deus não estava mais nele. Meu Deus. Quando o Espírito de Deus não está mais no homem, o faz ser medroso, o faz ver obstáculos muito grandes. Os dois espias vão espiar a terra, e quando eles retornam com a mensagem para Moisés, 10 deles vão dizer: esquece, lá só tem gigante, só vai massacrar, vamos ser massacrados como os gafanhotos. Meu Deus. Agora chega 2, cheio de Deus, e vai dizer: é fichinha. Tem gente grande lá, tem gente forte, mas o que é eles diante de Deus? O que é eles diante do Todo-Poderoso que nos fez passar por aquele mar vermelho? O que é eles diante do nosso Deus que tirou água da rocha, que mandou comida do céu? Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite para o teu coração? Quando nós dermos ouvidos à voz do Senhor e pôr em prática tudo aquilo que Deus tem falado desde o começo da nossa caminhada, nós não vamos temer a dificuldade, nós não vamos
glória a Deus. Se nós continuarmos com essa vida light nossa, Meu Deus. de apenas servir a Deus no superficial, servindo a Deus nessa oscilação, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. Vamos fazer igual os discípulos fez, quando chegaram no sepulcro. Acabou. Não tem mais jeito. É impossível. Não tem solução mais para minha casa, não tem solução para mais para o meu trabalho, não tem solução mais para a minha vida espiritual, não tem solução mais para a minha parentela, não tem solução mais para isso, não tem solução mais para essa enfermidade. Ele só vai vendo. Acabou, acabou. Ó, onde será que enterraram? Será que jogaram no rio? O que aconteceu com o corpo dele? Ficaram apavorados. Porque esqueceu do que Jesus tinha falado. Só que eu sempre digo uma coisa. Deus sempre dá novas oportunidades. Aleluia. E Ele nos trouxe aqui nesta noite, através desta palavra, para nos dizer: eu não estou morto. Eu já ressuscitei. Aleluia. Eu estou vivo. E estou aqui nesta noite, usando a boca do meu servo, para dizer para o seu coração: a partir de hoje, volte a ouvir a minha voz. Volte a ouvir a minha voz. Transforme a sua vida, os teus caminhos. Volta para os teus projetos. Volta para o centro da minha vontade. Volta para onde eu te chamei. Volta para o teu primeiro amor. Volta enquanto há tempo, porque o que eu tenho para você ainda nem está no começo. Meu Deus. Os discípulos apavorados. As mulheres resolvem voltar. Não, peraí, vou voltar. Não vou ficar aqui nesse chororô, não. Vamos voltar. E voltaram. Fizeram ali um novo cacuri, uma nova análise. Quando chegaram ali, viram a realidade de perto, bateu aquela incerteza, insegurança no coração, mostrando como nós somos esquecidos e por isso tornando-nos presas fáceis para Satanás, porque esquecemos da força que nós temos, esquecemos do poder do Deus que nós servimos, esquecemos que o nosso inimigo não dorme, não descansa, não cochila, e a todo tempo tenta nos atacar, tenta nos perseguir, tenta nos desanimar. Mas quando nós lembramos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós entendemos que não tem para Ele, pode atacar o quanto que Ele quiser, porque em cima de nós Ele não consegue nada. Meu Deus. Elas ali, nesse mesmo pensamento de esquecimento, lá em Lucas, a partir do capítulo 16, a partir do versículo 9, se eu não me engano, 2 homens estão a caminho de Emaús, 2 discípulos indo embora para casa, abandonando tudo que Jesus falou, meu Deus do céu. Jesus tinha falado: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus já tinha falado para eles ficarem em Jerusalém. Jesus não falou: quando eu ser crucificado, quando eu morrer, todo mundo volta para sua casa, acabou, vocês não vão me ter mais. Não foi nada disso, gente. O recado de Jesus para os seus discípulos era: eu ressuscitarei no terceiro dia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus morre e todo mundo fica desesperado. Meu Deus. Enquanto nós não aprendermos a dar ouvido à voz de Deus, vamos ficar quebrando a cara. Então que nesta
essa noite você saia desse culto, que seja até a última pregação de hoje. Mas você vai sair daqui ouvindo essa verdade. Enquanto você não der ouvido à voz de Deus, você vai quebrar a cara. Não foi só eu que disse isso, né? Outros já disseram também. E talvez por isso quebrou a cara até aqui. A partir de hoje, eu e você temos a oportunidade mais uma vez, porque o que eu amo em Jesus é que Ele nunca desiste de nós. Nós desistimos dele, nós abandonamos, nós fazemos tudo, mas Ele não. Ele sempre está nos dando nova oportunidade. E hoje Ele está repetindo a mesma coisa. Enquanto não darmos ouvido à voz de Deus, vamos continuar quebrando a cara. Os dois estão indo embora para casa, comentando um com o outro. E agora? Você viu? Acabou. Morreu. Foi embora. Nos deixou. Nos abandonou. E agora o que vai ser da nossa vida? Acabou. Sem Ele nós não somos nada. De repente Jesus resolve aparecer e caminhar junto com eles. E a cegueira de não darmos ouvido à voz de Deus, não entendermos as preocupações, escute isso, as preocupações, as lutas, as dívidas, os problemas que enfrentamos no mundo, as enfermidades, os filhos, a família, o marido, a esposa, tudo que nos rodeia, todos os problemas que nos rodeiam, sabia? Ele tem capacidade de nos cegar. De nos cegar, por isso às vezes nós não enxergamos um palmo na nossa frente. Aí por isso a muralha não cai, gigante não cai. Por isso que o milagre não acontece, por isso a porta não abre, por isso que sofremos em todos os aspectos, tanto financeiro, familiar, conjugal, em todas as áreas da nossa vida, espiritual, ministerial. Sabe por quê? Porque quando nós estamos encurralados em um canto, os problemas têm uma capacidade de nos paralisar, nos secar, ao ponto de não enxergarmos um palmo na nossa frente, ao ponto de entrarmos nesse culto e ouvir tudo isso que está sendo falado aqui embora, e como se nada aconteceu, como se Deus não falou nada. Os dois no caminho de Emaús, 2 discípulos, cansou de ouvir Jesus falar, acabou a vida, voltar para nossa casa, nossa rotina, acabou, estamos perdidos. Aí você fala, mas pastor, morreu, eles viram. Sério? Se tivesse ouvido lá atrás, eles entenderiam que aquele ali era o maior dia de alegria da vida deles. Eles iam entender que não era para eles voltar para casa, mas o projeto só estava começando. Mas não. Deixou de viver um momento extraordinário de alegria, de festa, de regozijo para a igreja, para todos curvarem a sua cabeça e voltar para as suas atividades, sem saber nem como ia começar de novo, porque tanto tempo com Jesus, já não sabiam nem mais como pescava direito, não sabiam nem como era, 3 anos seguindo Jesus. Voltar à vida normal não seria fácil. A preocupação tomando conta, Jesus do lado deles. E começa a perguntar, ei, posso andar com vocês? Não, pode. Quem está falando com eles é Jesus. O que vocês estão conversando? Você não ficou sabendo? Você não ficou sabendo? Lucas 16. Você não ficou sabendo? Sabendo de quê? A notícia do momento. Jesus, o Nazareno, mestre, foi morto. Crucificado. Acabou. Aí, não é? Acabou? E o que estava escrito lá em Moisés? O profeta Moisés disse. O que Isaías disse? O que os salmos falam? Aí sabe o que Jesus fez do caminho de Emaús até a casa deles? Contou toda a história. E dentro da história ainda falava, é necessário que ele pereça, é necessário que ele seja morto pelos homens maus, é necessário que no 3º dia ele ressuscite. Contou todas as histórias dos profetas. E sabe o que aconteceu? Eles pularam de alegria. Eles reconheceram que Jesus estava ali contando a história para eles? Não! Porque mais que eu pregue, mais que a igreja
abrimos nossos olhos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, os problemas vão nos paralisar. A dor da perca, o sofrimento, era maior do que eles entender que quem estava do lado deles era Jesus. Nós não podemos deixar que as lutas, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias nos ceguem ao ponto de nós não ouvirmos a voz de Deus e não entendermos o recado de Deus. Terminando, quando chegaram em casa, viram que o homem estava muito apressado, ele ia seguir a sua viagem, eles falaram: ops, espera, vamos dar uma paradinha aqui, passa aqui essa noite, come conosco. O homem, para eles, olha para você ver a dimensão do que é capaz dos problemas, as lutas, as dificuldades, as percas, as dores, nos cegar. Eles entraram, deram de comer. Jesus vai pegar como de costume o pão, vai levantar para cima e vai dar graças. E quando Jesus dá graças, eles assustam. É Jesus. Quando eles olham, Jesus já não estava mais ali. Aí eles vão correndo voltar tudo de novo, porque eles... era Jesus! Ressuscitou! A festa vai começar agora. Quanto sofrimento precisava de passar. Voltando ao texto, as mulheres agora chegam lá tristes. Acabou tudo. Cabeça baixa. De repente, quando parecia que tudo era perdido, 2 varões de branco aproximam dela e falam: por que estás procurando dentre os mortos aquele que vive? O que estás procurando dentre os mortos aquele que vive? E ela sai alegre dali. Quando ela sai alegre no meio do caminho, quem aparece para ela? O homem de branco. E quando o homem de branco chega e fala: paz seja convosco, elas veem que quem era? Jesus. Ressuscitado. Jesus fala. Elas vão abraçar ele e dizem: calma, calma, que eu ainda não é chegada a minha hora. Vai, conta para os meus discípulos, meus amigos, meus irmãos, que eu não morri, mas eu estou vivo. E ela sai correndo e vai contar. Sabe o que eu aprendo nesta mensagem? Vou terminar aqui. A importância de nós darmos ouvidos à palavra do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está morto, igreja. Jesus ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Foi por você, foi por mim, foi por nós. Ele cumpriu o seu chamado e nós precisamos cumprir o nosso simples chamado. Falta pouco tempo, daqui a pouco nós sairemos deste lugar. Enquanto isso, nós temos que parar, ouvir a voz de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus falou. Nós não podemos ser apenas pessoas que vêm na casa do Senhor e sejamos crentes apenas que escutamos, mas não deixamos que a palavra chegue ao nosso coração. Ela não pode entrar e sair daqui, porque nós precisaremos dela para enfrentar os problemas que estão lá fora te esperando. Se você não se encher de Deus, se você não ouvir a palavra, se você não se preparar, se você não colocar as armaduras de Deus na sua vida, como que você vai enfrentar os problemas lá fora? Como que você vai dizer não ao pecado? Como você vai dizer não aos entretenimentos, às distrações? Como você vai enfrentar Satanás quando ele te atacar? Como você vai enfrentar até mesmo você com as suas dúvidas? Como você vai enfrentar os problemas da vida? Como que você vai solucionar os problemas da tua casa, dos teus filhos, do teu trabalho, o teu problema espiritual? Como? Ouvindo a voz do Senhor. Jesus está falando. Hoje é um culto de Santa Ceia. Aqui nós aprendemos que o nosso Cristo sacrificou por nós. E hoje nós não somos capazes de sacrificar por Ele. Ele ainda nos mostrou o caminho.
disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho vida para você, recomeço para a sua vida, para a sua história. Se ouvirdes a voz do Senhor nesta noite, não endureçais o vosso coração. Porque o que o Senhor tem para nós é coisas maravilhosas. Enquanto eles deram ouvido às dificuldades, o sofrimento, enquanto eles viram os obstáculos, eles não entenderam o que realmente importava ali. Eles só viram dor e sofrimento, dificuldade, até eles entenderem: ele tinha dito que ressuscitaria, ele tinha dito que ele ia passar por aquilo. Se nós entendermos a voz do Senhor, vamos poupar sofrimento, vamos poupar dor, e nós vamos ter um tempo de bênção, de vitória para as nossas vidas. Pare um pouquinho e ouve a voz do Senhor nesta noite. Que Deus te abençoe com esta palavra. Saia daqui firme, saia daqui forte, saia daqui decidido, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos filhos, casa, trabalho, futuro. Deus tem bênção para nós. Basta nos pararmos para ouvir tudo quanto Deus tem falado e desejado para as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos nos colocar sobre os pés.